Fala pessoal do Não Parece Mais Sério, tudo bom com vocês? Vocês viram que nos últimos vídeos, nos últimos comentários, principalmente dos filmes de ação, eu tava aqui reclamando com vocês que tava difícil de achar um filme de ação bom, bem executado, com uma boa trama, assim, feito do jeito que tem que ser feito, que tenha uma boa porradaria, mas que tenha uma história envolvendo a porradaria. E eu encontrei. Minhas preces foram atendidas. Eu tô aqui falando do quarto filme da franquia Força Bruta. Esse filme recebeu o subtítulo de Força Bruta Punição. E é sensacional. Primeiro porque mesmo sendo o quarto filme, você vai conseguir assistir esse com tranquilidade. Você vai conseguir se ligar muito com a história, principalmente porque esse roteiro foi muito inteligente nos elementos que ele escolhe. Dessa vez a equipe de Don Lee, que você deve conhecer de Eternos e também na própria franquia Força Bruta, ele tem que investigar cassinos online. Então você já vai conseguir se ligar com a história facilmente e vai conseguir entender algumas ligações que o filme fez, né? E aí, outra coisa que é legal, por ser tudo online, inicialmente nesse filme, porque ele precisa fazer uma investigação, vai sair um pouquinho daquela estrutura que a gente está acostumado do Força Bruta, que é onde ele vai resolver tudo na porradaria, porque é assim que ele resolve as coisas, socando gente na fuça. E aqui ele tem que parar um pouco, pensar, criar uma força-tarefa, criar uma parte ali para poder desenvolver, para poder fazer ali outras coisas, fazer toda uma... E para aí, quando precisar socar a gente na cara, aí ele age de uma forma adequada e bem executada. Bom, o filme, quanto trama, só elogios. O filme ele vai conseguir fazer essas duas partes muito bem. Ele vai ter um momento de porradaria, com cenas de luta muito bem coreografadas, com transições de câmera muito legais. Claro que o fato do diretor ser deste mundo, principalmente um dublê de ação, facilitou muito dos caminhos, mas mesmo assim, bem feitinho, né, com boas transições, assim, cara, perfeito o que tem que acontecer. Fora que a trama que está envolvendo tudo isso, muito boa, porque você precisa da investigação online, você precisa entender alguns termos, você precisa saber como eles vão resolver o problema. E tem um vilão totalmente diferente dos outros filmes. Aqui, ok, o cara é porradaria, ele só consegue resolver as tretas na porrada, mas é um vilão que é um mercenário e ele quer sempre estar à frente das pessoas que o contratam, ou desse grande contratante ali. Então é um cara que ele, tudo bem, ele tá ali pelo dinheiro, mas ele tem um pouquinho ali de ambição para conseguir subir nos postos ali desta empresa e aí chegar em um lugar assim melhor. Então, além de ele estar querendo grana, ele quer poder. E também nas cenas que ele precisa entrar e descer a porrada, ele vai muito bem, com cenas muito legais, e o escopo dessas cenas, tanto pelo lado dos vilões quanto pelo lado dos mocinhos, também gigantesco. Tem muita coisa acontecendo, não é aquela luta de um de cada vez ou ali, entendo. Claro que no final do filme você imagina, né, você viu o pôster agora há pouco, que vai ter uma luta entre os dois, mas aí é o único momento que vai ter essa luta, né, pouca coisa acontecendo. De resto é um filme muito plural nesse sentido. Claro, ele vai ter alguns exageros porque é um filme de ação e você tem um personagem que usa a força bruta, por isso o nome, né? Você vai ver que há alguns exageros, tenta ali um pouquinho do sobre-humano em alguns momentos, né? Você vê que ele se perde, mas nada que ali seja um grande problema, porque o roteiro sempre vai, depois desse momento quase sobre-humano, vai trazer o protagonista de volta, vai botar o pezinho dele no chão para falar, opa, peraí, calma, tem um lado humano aqui que precisa ser mostrado. Tem uma cena que ele tá com a mão toda machucada e ele fica com boa parte das cenas com a mão enfaixada depois desse momento, porque ele se descontrolou numa hora. Então o filme teve esse cuidado de preservar alguns elementos humanos, né?
mesmo com alguns exageros aqui. Então, amante de filme de ação, Força Bruta, se você não viu nenhum, por favor, procure. E Força Bruta Punição tá em exibição nos cinemas e, claro, vai estar nas plataformas digitais assim que ele terminar a sua trajetória, tá? Lembrando que a gente completa de Força Bruta Punição. Tá aqui embaixo essa opinião completa do Não Parece Mas É Sério, do filme e de outras cositas mais. Lembrando para você se inscrever aqui no canal para novidades de cinema, games e afins.